Afinal, o que é o Hezbollah? Um partido político? Um provedor de serviços sociais? Ou um grupo terrorista? Olha, essa é uma das organizações mais complexas e controversas do mundo. Nesta análise baseada no conteúdo do canal Parabólica, a gente vai tentar entender as várias faces do Hezbollah. Pois é, a resposta não é nada simples. Para entender de verdade o que é o Hezbollah, a gente precisa olhar para ele como um grupo que tem, basicamente, 13 identidades diferentes. E muitas vezes, essas identidades parecem até se contradizer. E são essas aqui as três faces do Hezbollah. Tem que imaginar, uma organização que, ao mesmo tempo, tem gente sentada no parlamento discutindo leis, que administra hospitais e escolas para a população e que também comanda um exército próprio, que às vezes é até mais poderoso que o exército oficial do país. É justamente essa combinação que torna tudo tão único. Vamos começar pelo nome. Hezbollah, em árabe, quer dizer Partido de Deus. Isso já dá uma pista enorme da base religiosa do grupo, né? É uma organização islâmica xiita. E essa informação é fundamental, porque tanto a ideologia quanto o financiamento deles estão super ligados à Revolução Iraniana de 1979, aquela que criou um governo teocrático xiita lá no Irã. Mas olha, o Hezbollah não surgiu do nada só de uma ideia. As origens dele estão fincadas, literalmente, num período de muita violência no Líbano, lá nos anos 80. O país estava sendo destruído pela guerra. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lá por 1975 começa a Guerra Civil Libanesa e o país vira um caos. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, começa a usar o sul do Líbano como base para atacar Israel. Aí, em 82, Israel reage com uma invasão gigante, chegando até a capital, Beirute. Foi nesse vácuo de poder e como uma resposta direta a essa ocupação israelense que o Hezbollah nasceu. O objetivo inicial era bem claro: expulsar as forças de Israel do Líbano. E essa missão original de resistência acabou moldando toda a ideologia do grupo, que basicamente se apoia em três grandes pilares. Primeiro, eles se declaram contra o que chamam de entidades colonialistas. O alvo principal aqui são os Estados Unidos e outras potências do Ocidente. Segundo, tem a briga interna, pelo poder dentro do Líbano, contra grupos rivais como as falanges cristãs. E terceiro, que é o ponto mais conhecido da ideologia deles, é o confronto direto com o Estado de Israel. E aqui tem um detalhe na linguagem que é super importante. O discurso do Hezbollah foca no combate ao Estado sionista. A palavra se refere à ideologia política do sionismo, e não necessariamente ao povo judeu. É uma distinção que eles fazem questão de manter para dizer que o conflito é político e territorial e não religioso, embora na prática essas linhas muitas vezes fiquem bem burradas. E é exatamente aqui que o quebra-cabeça fica mais difícil de montar. Como é que uma organização consegue, ao mesmo tempo, governar e lutar uma guerra? Essa é a grande dualidade do Hezbollah. De um lado, eles estão na política, sabe? Vão para as urnas, elegem parlamentares, nomeiam ministros, eles administram hospitais, escolas e acabam preenchendo um espaço que o Estado libanês muitas vezes não consegue ocupar. Mas do outro lado, eles funcionam como um Estado dentro do Estado, com um braço armado totalmente independente, que trava guerras como aquela de 2006 contra Israel e que se envolve em conflitos pela região, como na Síria. E essa mistura de poder militar com assistência social é o segredo da popularidade deles. Porque eles se apresentam como os únicos que realmente defendem o Líbano de ataques de fora e, ao mesmo tempo, cuidam das pessoas. Com isso, eles ganharam a lealdade de muita gente, não só no Líbano, mas em várias partes do mundo árabe. Ok, mas se dentro do Líbano a imagem do Hezbollah já é complicada, quando a gente olha para o cenário mundial, aí as opiniões ficam totalmente divididas. Para quem apoia o grupo como o Irã, a Síria e uma boa parte da população no mundo árabe, a resposta é simples. O Hezbollah é um movimento de resistência legítimo. É visto como a principal força de defesa contra a influência de Israel e do Ocidente na região. Só que, para grande parte do mundo ocidental, a visão é o completo oposto. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e vários outros classificam o Hezbollah, ou pelo menos o seu braço armado, como uma organização terrorista. E essa classificação não é só discurso, não. Ela é baseada em acusações de ataques violentos que teriam acontecido no mundo todo, bem longe do Líbano. O atentado à bomba no centro judaico da AMIA, em Buenos Aires, lá em 1994, talvez seja o caso mais famoso que ajudou a construir essa imagem de ameaça global que o grupo tem para muitos países. Então, a gente volta para a pergunta do começo. O que é o Hezbollah? É um partido político que constrói escolas? Um exército de libertação que defende seu território? Ou um grupo terrorista com ação global?
A verdade é que provavelmente ele é tudo isso ao mesmo tempo. E é essa identidade com tantas faces que faz dele uma das forças mais duradouras e, sem dúvida, mais polêmicas do Oriente Médio hoje em dia.